1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E o que o medo produz? Tormento. E o tema dessa mensagem, então, é: não tenha medo. Essa mensagem nasceu no meu coração no começo dessa semana, quando eu estava orando ao Senhor, e me veio aquela sensação forte de que a igreja precisava se levantar nesses dias, como igreja gloriosa, expulsar do nosso meio o espírito do medo. Nós temos vivido em várias situações ao nosso redor que têm trazido pressão e opressão. É crise política, é crise financeira, é crise na saúde, é epidemia, e todos os lados que você olha, você vê uma tempestade se levantando. E o que acontece é que o nosso coração começa a ficar amedrontado, e o medo paralisa. Diga comigo: medo paralisa. Mas a fé impulsiona. O medo paralisa, a fé impulsiona, os dois não podem habitar juntos. Nós não podemos deixar então o medo tomar conta. Por quê? Porque cabe a mim, cabe a você, cabe a nós decidir quem vai controlar a nossa vida, o medo ou a fé? O medo ou a fé? O medo nos atormenta, como nós lemos o texto aí. Ele diz que você não tem as qualidades necessárias, os recursos necessários, o conhecimento necessário, o poder necessário para seguir em frente. Você vai ficar doente, o medo diz. Você vai ficar sem dinheiro, você vai fracassar, você será envergonhado. Mas a fé diz, e nós vamos ouvir a fé, amém? Você tem tudo o que precisa para ser mais que vencedor. Você tem tudo o que precisa para ser mais que vencedor. A Bíblia diz que o Senhor nos enviou o seu Espírito. Se o seu Espírito habita em nós, nós temos tudo o que precisamos para ser mais que vencedores. Amém? Você tem todas as qualidades e todos os recursos necessários disponíveis por causa do Espírito Santo que habita em você. Então a fé diz: você tem tudo o que precisa para ser mais que vencedor. Você pode, porque tudo é possível que crê. O Senhor é o meu Deus, não serei abalado. Quero declarar que quando o seu único recurso é o Senhor, você descobrirá que Ele era tudo o que você precisava. Quando o seu único recurso é o Senhor, você vai descobrir que você não precisava de nada mais. Quando Jesus estava 40 dias no deserto, e ele teve fome, e aí ele é confrontado por Satanás, até porque ele foi levado para o deserto para ser tentado por toda a sorte de tentação. Mas a Bíblia relata apenas 3 ali. E em uma delas, Satanás fala: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Isso era uma necessidade básica. Jesus agora estava para morrer, o seu corpo estava definhando, 40 dias sem alimento. Ele fala: você precisa de alimento, então se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. E ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Isso quer dizer que mais do que o alimento que você precisa, mais do que a água que você precisa, o que você mais precisa é o próprio Senhor. Amém? Mais do que a água e mais do que alimento que você come e bebe todos os dias, você precisa do Senhor. Amém. A fé nos faz ver quem Deus é. O medo nos faz ver quem somos. Quando nós colocamos os olhos em nós, na nossa capacidade humana, e quando nós colocamos os olhos nas circunstâncias, o medo domina. Então o medo nos faz olhar para os lados e para nós mesmos. Mas a fé nos faz olhar para o Senhor. A fé nos mostra quem Deus é, e é nessa força que nós vamos. Posso ouvir um amém? Se depois você quiser ler na sua casa, Mateus capítulo 14, lá pelo versículo 22, 23, começa a história
de quando Jesus vai andar por sobre as águas. Vocês lembram da história? Ele vai para um lugar deserto, com o objetivo de orar, mas quando ele chega lá, já tem uma multidão esperando, ele atende a multidão, multiplica os pães, e aí no final ele despede a multidão, envia os seus discípulos a atravessar o mar da Galileia, e fala, vocês podem ir, que eu vou ficar aqui despedindo as multidões. Quando ele despede a multidão, ele fica sozinho, ele vai recarregar a bateria, ele vai falar com o Pai. E depois que ele faz isso, ele vai de encontro aos seus discípulos. Só que os seus discípulos estão numa tremenda dificuldade, não conseguem sair do lugar, porque no meio do mar da Galileia, eles estavam ali sofrendo uma tormenta, debaixo de uma tormenta, uma tempestade. A Bíblia diz que os ventos eram fortes, havia uma tempestade, as ondas estavam ali jogando água para dentro do barco, então era um momento de pavor, eles estavam com medo. Agora você está no escuro, tormenta, e de repente você vê alguém vindo lá longe, por sobre as águas. O que você faria? Os discípulos, não tem como correr, meu irmão. Os discípulos corajosamente começam a gritar: é o fantasma! Foi-se embora a coragem, né? Eles, como pescadores, pensaram, é a nossa hora, a morte está chegando e ela está vindo ao nosso encontro. Esse é o nosso momento, vamos morrer. Então eles começam a gritar, desesperados. E aí o Senhor fala para eles, não tenham medo, sou eu. Essa parte é interessante, porque a Bíblia diz que Jesus iria passar adiante. Ele estava tranquilo. Imagina que Jesus estava assoviando, tranquilo no meio daquela tempestade, andando. E a Bíblia diz que ele fez menção passar o barco. Ele nem ia parar para subir no barco. Mas aí eles começaram a gritar, ficaram com medo. Jesus falou, não temas. E aí alguém tomou coragem. Era Pedro, né? Apesar de alguns minutos atrás ele estava apavorado e gritando, alguns segundos atrás, agora ele fala, se é o Senhor, manda eu ir por sobre as águas. Aqui eu só queria abrir um parênteses para você entender o que é o rema. O rema é quando o Senhor libera uma palavra. Nós temos potencialmente todas as promessas de Deus disponíveis, mas nós precisamos, Senhor, libera o rema. Então, ele falou, Senhor, se és tu, manda-me ir por sobre as águas. O Senhor falou, vem. Se o Senhor falou, vem, meu irmão, pode ir. Se Deus deu um sonho para você, e você falou, Senhor, eu posso ir, ele falou, vem, você pode ir que vai dar certo. Se ele falar espera, você espera. Se ele falar não, é não, ok? Mas o Senhor falou, vem, então, sinal verde. Aí Pedro, que era um homem natural, como eu e você, pisa na água, e a água está firme, e ele começa a andar. Eu imagino a reação de Pedro, a felicidade. Ele estava extasiado, e agora ele estava olhando para o Senhor, estava indo em direção ao Senhor. Porém, a Bíblia diz o texto ali, que ele, reparando na força do vento, teve medo. Diga, não temas, não tenha medo. O que levou ele a ter medo? Tirar os olhos do Senhor e olhar aquilo que está ao redor. Eu quero dizer para você, se você for olhar a política, se você for olhar a saúde, se você for olhar os seus recursos, você vai afundar. Porque a Bíblia diz que ele, tirando os olhos do Senhor, reparando ao seu redor o que estava acontecendo, ele viu, gente, eu sou um homem natural, não podia estar andando aqui sobre essas águas. Isso não é, eu não toco essa música, né? Não faz parte da natureza humana. E aí ele olha e vê os ventos fortes da tempestade. A Bíblia diz que imediatamente ele começa a afundar. Mas como Deus é bondoso, né? Ele clama por socorro. Jesus, socorro! Me salva! Ele ia afogar, era uma tempestade. E aí Jesus bondosamente estende a mão. Gente, se eu fosse Jesus, nesse momento, eu pegava a mão de Pedro, deixava ele com a água mais ou menos por aqui, e saía arrastando ele para ele beber um montão de água. Fala, seu incrédulo, eu não falei que era para você ir e andar. Mas Jesus era bondoso, né? Levantou ele, levou para o barco, e aí ele falou, homem de pouca fé, porque você duvidou, porque você teve medo. Então nós vemos aí que a fé, ela se opõe ao medo, e o medo se opõe à fé. Então nós temos que escolher, nós vamos temer ou nós vamos ter fé? Então diga mais uma vez, não tenha medo. Mas essa não é a nosso tema central, esse texto de Pedro, né?
Eu quero contar hoje para vocês a história de um homem que decidiu confiar no Senhor e ter em Deus o seu único recurso, e o nome dele é Rei Ezequias. Rei Ezequias. Apesar dele não ser tão famoso, a gente conhece mais a história de Davi, mas a Bíblia diz que dos reis de Judá, não houve rei como Ezequias, que buscasse a Deus como Ezequias buscou, nem antes, nem depois. Então vamos ler a história. Na verdade, nós vamos ler só um pedacinho da história, que está em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18, do 1 ao 7. Segundo livro de Reis, capítulo 18, do 1 ao 7. Esse mesmo texto você vai achar em 3 partes da Bíblia. Nós temos o capítulo, na verdade nós vamos estudar hoje 2 capítulos e meio, vai ser o capítulo 17, 18 e 19, mas esse mesmo texto está também em 2 Crônicas 29 e 30, por quê? No livro de Reis descreve de uma maneira a mesma história, e o livro de Crônicas eram outros escritores, eram os cronistas, que escreveram também a mesma história, e o profeta Isaías, lá no capítulo 36 e 37 de Isaías, fala também da mesma história. Então você vai ouvir essa história, tanto em 2 Reis 18, 19, 2 Crônicas 29 e 30, e Isaías 36 e 37. Mas nós vamos ficar só com Reis aqui, uma pequena parte dele. Então, 2 Reis 18, de 1 a 7, diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Só para a gente entender aqui, por que está falando de 2 reinos? Você lembra da história que Davi teve Salomão, Salomão gerou Roboão, que foi o rei que dividiu o reino. De Roboão ele ficou apenas com a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. Então foi dividido o reino do sul e o reino do norte. Então sempre a Bíblia, a partir dessa divisão, vai relatar os 2 reinos, porque era um povo de Israel, mas dividido em 2 reinos. Então fala que no reinado, enquanto Oséias estava reinando no seu terceiro ano, começa a reinar no sul o rei Ezequias. Por isso essas 2 histórias de 2 reis. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. O que é isso? Era o antepassado dele, seu tataravô. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Isaías confiou no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá. E aquilo que eu tinha dito, o texto fala aqui. Nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos do Senhor, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Para a gente entender um pouco o contexto dessa história, para entender melhor a vida de Ezequias, precisamos entender aí a história que ele é inserido, quando ele assume o reino. O seu pai chamava Acás. Quem foi Acás? Um rei que não deixou saudades. Para resumir a história dele, quando ele morreu, não enterraram nem nos túmulos dos reis. Foi enterrado em outro lugar. Ele foi um dos piores reis de Judá. Ele foi um dos mais idólatras. Ele deixou o reino devastado. Para piorar, enquanto ele buscava a favor de deuses de outras nações, ele ofereceu sacrifício ao deus Moloque,
sacrificando 2 dos seus filhos a esse Deus. Como era isso? Pegava-se a criança e colocava nos braços aquecidos dessa imagem, que ela ficava vermelha, ela era de bronze, mas ela ficava vermelha pelo fogo ali aceso, e essa criança era colocada ali e sacrificada. Então você vê como esse rei se tornou perverso. Para piorar, fechou-se as portas do templo, ele não adorava mais o Senhor, e abriu-se postes ídolos por toda a nação. Então ele transformou a nação, uma nação que adorava o Deus vivo, uma nação totalmente idólatra. Para piorar, ele também, o seu exército foi devastado nas guerras, perdeu milhares de soldados. Então, quando Ezequias assume esse reino, que nem pode dizer que era um reino, era uma coisa, estava com a economia do país devastada, todo endividado, porque ele tinha que pagar tributo às outras nações que dominavam, especialmente os assírios, dominava ali Judá, então ele pagava tributo aos assírios, a terra estava devastada financeiramente, estava devastado o exército, então o poder de guerra deles era muito fraco, porque os seus soldados tinham morrido, a sua grande maioria, e o culto a Deus também tinha sido encerrado. É isso que Ezequias assume. Agora, queridos, que coisa tremenda. A primeira lição que eu vou aprender aqui com Ezequias é a seguinte: porém seu filho decidiu seguir não o exemplo do pai, mas do seu antepassado Davi. Ele fez isso assim que assumiu o reino. Olha a primeira coisa que nós notamos aqui. Ainda que ao nosso redor nós não temos bons exemplos para seguir, ainda assim nós podemos procurar um bom exemplo a seguir. E se não tiver ninguém na nossa família, ao nosso redor, você tem na Bíblia pelo menos. Então ele tinha um histórico de um homem que foi abençoado por Deus, que era o seu antepassado Davi. E ele decidiu seguir não o exemplo do pai, mas o exemplo do seu tataravô Davi. Agora olha que coisa interessante. A Bíblia dá ênfase que no primeiro mês do primeiro ano, ele reabre o templo. Ou seja, a primeira ação, a primeira atitude que ele tomou como rei foi buscar a Deus. Assim que ele assumiu, a Bíblia dá ênfase, no primeiro ano do primeiro mês daquele ano que ele começa a reinar, ele abriu as portas do templo, chamou de volta os sacerdotes, os levitas e falou: se consagrem, nós vamos voltar o culto ao Senhor. Derrubou todos os postes ídolos, acabou com toda a idolatria, foi a primeira coisa que ele fez. Sabe o que isso me ensina? Que o dia de mudar não é amanhã, é hoje. Nós não temos o amanhã. Quando você chegar na segunda-feira, ela vai ser chamada de hoje. Então nós não temos o amanhã, o dia de mudar é hoje. Amanhã eu vou fazer dieta, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, amanhã nunca chega, gente. Quando chegar o amanhã é hoje, o dia de mudar é agora, é hoje. Dia de você tomar a decisão diante de Deus, de abandonar o seu pecado, a sua vida promíscua, de você seguir a Deus, é hoje, não é amanhã. Então ele faz, é hoje, ele assumiu o reino. Então, agora eu sou rei, a coroa está aqui. Então a primeira coisa, o primeiro ato como rei é abrir o templo e adorar a Deus. É hoje. Primeira coisa que ele faz. Quando Ezequias estava agora buscando a Deus, a Bíblia diz que tudo começou a prosperar. Porque agora ele tinha o favor do Senhor. Então ele começou a ser bem sucedido, abençoado. E agora ele se animou, começou a se dedicar mais ao Senhor. E a Bíblia diz que não houve rei como ele, nem antes nem depois, que se apegou ao Senhor. Então, como agora ele estava muito apegado ao Senhor, você pensa, então tudo agora vai dar certo, tudo vai estar bem. Mas se levanta, no 7º ano do seu reinado, o rei da Assíria vem contra ele, Senaqueribe. Lembra que nós lemos aqui no final desse texto que eu li, que ele se rebelou contra o rei da Síria, deixando de submeter-se a ele? Ou seja, ele deixou de pagar tributo ao rei da Síria. Passado algum tempo, o rei ouviu toda essa fama, que ele estava buscando a Deus, destruiu os altares idólatras, restaurou a adoração no templo, e aí o que ele vem? Ele vem com todo o exército e cerca, sitia, essa expressão que usava, né? Eles sitiavam, cercavam a cidade, cercou a nação, chegou em Jerusalém, cercou Jerusalém
e agora começa as ameaças. Talvez isso aconteça conosco também. Não sei se já aconteceu com você, quando você se apegou ao Senhor, começou a buscar Ele de todo o coração, se levanta um grande problema, você fala, eita Senhor, quando eu não estava nem aí, parecia que nada acontecia, né? Agora que eu me apeguei ao Senhor, parece que a casa virou de perna para o ar, né? De perna para o ar, coisa ficou de cabeça para baixo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com muitos aqui, e é o que aconteceu com Ezequias. Mas quantos sabem que Deus usa problemas para nos promover? Às vezes, quando o Senhor quer nos promover, Ele usa problemas. Olha o que acontece. Quem que era Senaqueribe, o rei da Síria? Ele era um rei de alto poder bélico. Ele tinha um forte exército e muito bem armado. E ele vem contra uma nação enfraquecida com o seu exército. Ele estava restabelecendo ainda. Para piorar, ele já tinha dominado o outro reino, o reino do norte, que era o reino de Israel. Ele já tinha dominado o rei Oséias. O reino ali tinha tirado o rei dali, ele estava dominando sobre Israel e sobre as nações vizinhas. Então ele era um rei que vinha com uma fama de que todas as nações não estavam resistindo a ele, e ele veio com um forte exército, e ele cerca a cidade. E agora Ezequias lembra que o único recurso que ele tem é o Senhor. E aí começam as ameaças. Vamos ver algumas delas aqui, vou falar com vocês. A maior estratégia do inimigo foi infligir terror. Medo. Diga comigo, não tenha medo. Sabe qual é a maior estratégia de Satanás, do diabo hoje na vida do crente? Infligir medo e terror. Foi a mesma estratégia usada ali por Senaqueribe. Senaqueribe representa essa figura diabólica de infligir terror e medo. A primeira coisa que ele faz é mostrar quem ele é. Ele chega e fala assim, manda recado, fala: Ezequias, quem você pensa que é para se rebelar contra o rei da Síria? Todas as nações vizinhas não puderam resistir. A quem você está confiando? Em quem você está confiando? Você está confiando no rei do Egito? Você vai chamar ele para te ajudar? Esse caniço quebrado que quando você apoia, fere a sua mão? Ou você está confiando no Senhor Deus? Você restaurou os altares, o altar do Senhor, derrubou os altares idólatras. Você está buscando esse Deus? Os deuses das nações não puderam me resistir. Quem é você para me resistir? E ainda ele foi mais longe. Nessa primeira afronta, ele vai diante do Senhor, ele ora ao Senhor e fala: Deus, ouve essa afronta. E aí ele faz uma reunião com o povo. E ele fala: meu povo, vamos confiar no Senhor. Vamos ter fé no Senhor. É verdade que os outros deuses das nações não puderam resistir, mas eles eram de pau e pedra, obras de mão de homens, mas o nosso Deus é o Senhor de toda a terra, Ele vai nos livrar. Aí o povo se anima, aí ele manda outro mensageiro. Agora os mensageiros começam a falar na língua do povo, para que todo o povo ouvisse. E aí eles começam a falar coisas ofensivas, tal que depois você lê no texto aí, mas ele fala coisas tipo assim: vocês vão comer aquilo que sai de vocês, ou seja, vão beber aquilo que sai de você e vai comer aquilo que sai de você. Falou: vocês vão viver assim. Agora, se vocês se submeter a Senaqueribe, ele vai te levar para uma outra terra e vai te sustentar. E aí ele falou o seguinte: Ezequias, você está achando que você pode ir contra mim? O rei, ele é muito bondoso, ele vai mandar para você 2.000 carros e carros com cavalos para você, para te dar uma vantagem. Só que ele acha que você não vai ter 2.000 soldados para montar nesses carros e cavalos. Olha a afronta. Era mais ou menos, estava dizendo o seguinte: sabe quando você vai correr com uma pessoa 1.000 metros e você acha que corre muito mais que ela? Fala assim: você quer uma vantagem de quanto? 50 metros, 100 metros? Pode começar. Quando você atingir os 100 metros, eu começo a correr. Ou assim: olha, Ezequias, eu vou vencer você com a mão amarrada, a mão direita amarrada atrás e com os olhos vendados. É isso que você é para mim, um Zé Ninguém. Eu ainda vou mandar para você 2.000 carros e cavalos para você usar contra mim. Vou te dar uma vantagem. Quem você pensa que é? Aí, queridos, essa é uma carta de afronta. Ezequias, ele faz o que eu e você devemos fazer. Como eu disse, a estratégia de Satanás é infligir terror.
Satanás, ele vem nesses dias contra a sua igreja infligindo terror. Ele pegou essa carta de afronta. Sabe o que ele fez? Primeira coisa, ele rasgou suas vestes. Ele era um rei. Ele estava no trono vestido de vestes reais. Ele estava dizendo: Senhor, eu não confio na minha própria força, na minha própria glória. Ele veste pano de saco, representando humilhação. E ele vai diante do altar do Senhor, lá no templo que ele reabriu. E ele vai diante do altar do Senhor e ele apresenta a carta e fala: ouve, Senhor, as palavras de afronta. Primeira coisa que nós vemos aqui, podemos comparar, que muitas vezes Satanás envia cartas de afronta a você. Uma carta de afronta, nos nossos dias, pode ser quando você vai ganhar as contas, como é que é? Um aviso prévio. Você recebe uma carta de aviso prévio para você assinar. E aí você fala: como que eu vou sustentar a minha casa? O que eu vou fazer da vida? Isso pode ser uma carta de afronta. Um exame médico. O médico manda você fazer um exame, e ali no exame aparece um tumor, aparece uma enfermidade. E essa pode ser uma carta de afronta. Várias vezes nós incentivamos pais, e vários pais aqui receberam respostas de Deus, milagres. Quando receberam o laudo médico e vieram para nós chorando, falaram: queridos, nós vamos diante do altar do Senhor e nós vamos apresentar esse laudo médico, essa carta de afronta, como o rei Ezequias fez diante do Senhor. Então, qual é a sua afronta? Como Satanás tem te afrontado? Pode ser uma carta, um repúdio, uma palavra, algo que vem para te destruir, tirar a força, roubar o seu sonho. Escreve isso, leva diante do Senhor. E sabe o que ele fez? Uma coisa que eu aprendo com Ezequias: ele apelou para a reputação de Deus. Isso é algo fantástico. Porque é o seguinte, Senaqueribe falou o seguinte: olha, nenhum dos deuses ao redor, nenhum dos deuses das nações puderam resistir o rei da Síria. O rei de Israel não vai resistir. O rei de Judá, o Deus de Judá, não poderá resistir. Aí ele vai lá: Senhor, olha a palavra, a carta de afronta. O Senhor está vendo, Senhor? Os outros deuses não puderam resistir, mas eles eram deuses de pau e pedra, obras feitas por artífices, por homens, por mãos humanas, mas o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas. E quantos sabem que Deus não é afrontado por ninguém? A Bíblia diz que Deus zomba dos seus inimigos. E aí, logo que ele faz essa oração, se humilha diante do Senhor e apela para a reputação do Senhor, o profeta Isaías traz uma palavra de Deus para ele. O profeta Isaías, e agora ele traz uma palavra, só que a palavra que ele leva para Ezequias é como se Deus estivesse falando para Senaqueribe, o rei da Síria. Ele fala assim: ó Senaqueribe, quem você acha que você é? Você venceu os outros reinos porque eu te dei poder. Você só fez o que fez porque eu permiti. Ou seja, ele é o rei de toda a terra. Ninguém faz nada se o Senhor não permitisse. Agora você levantou essa palavra de afronta, pois eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e você vai voltar envergonhado para sua casa, e lá você vai morrer. Você não vai lançar nenhuma flecha nessa cidade. Ninguém vai estender o arco contra Jerusalém. Queridos, naquela noite, estava todo o exército, imagina aquela multidão reunida, acampado contra Judá, para entrar e dominar Judá, Jerusalém, a cidade do grande rei. Naquela noite, Deus envia um socorro. Sabe quantos anjos o Senhor enviou? Sabe quantos anjos o Senhor enviou? Alguém sabe? Faz com a mão aí. Só um, meu irmão. Tem certeza? Você não leu errado na sua Bíblia? Mas era um exército poderoso. Só um anjo. Queridos, a Bíblia diz que Deus enviou naquela noite um anjo apenas. Diga comigo: não tenha medo. Eu ouvi esses dias o pastor Cláudio Duarte comentando que ele imagina essa cena como Matrix, né? Aquele cara, aquela multidão, e ele vindo e devastando todo mundo.
Todos os soldados se levantando. Minha esposa falou que ele era Highlander, o anjo, né? Só os mais antigos entendem. Pesquisa no Google aí, jovens. Ele chegou devastando. Sabe quantos 1000 soldados morreram naquela noite? Alguém tem um número aí? Não, foi mais. Não foi 85 mil. Foi 185 mil soldados por um anjo. Um anjo. Deus só mandou um anjo. 185 mil soldados, querido. É Dourados, a segunda cidade do estado, Dourados inteira, numa só noite. A Bíblia diz que quando Senaqueribe acordou, eram corpos espalhados por todo lado. E aí ele voltou amedrontado, envergonhado pelo caminho que veio. E aí ele chega na sua casa e ele vai direto para o templo e ele vai invocar o seu Deus, talvez buscar força. E na onde ele estava ali invocando o seu Deus, de pau e de pedra, os seus 2 filhos se rebelaram contra ele e o mataram. Foi morto pelos próprios filhos. Esse é que é Deus. Amém? Esse é que é Deus. O que eu aprendo com essa mensagem? Quais são as verdades que eu quero extrair nessa noite? Para a gente ter um tempo de oração e repreender e expulsar o espírito do medo. Amém? Você já recebeu oração por cura hoje, já foi cheio do Espírito, agora nós vamos expulsar o espírito do medo, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Primeira coisa que eu aprendo aqui, extraio dessa verdade, da história de Ezequias: mesmo que eu tenha ao meu redor péssimos exemplos de vida, eu posso escolher ser diferente, eu posso escolher bons exemplos. Não há desculpa. Todo mundo faz. Na minha casa todo mundo é assim. Ah, por culpa do meu pai eu sou assim. Ah, por causa da minha mãe eu sou assim. Eu também faço isso. Quer dizer para você que apesar que o seu pai ou sua mãe não foram bons exemplos, eu posso escolher bons exemplos. Foi isso que Ezequias fez. Segunda coisa, a história do rei Ezequias nos ensina que buscar a Deus é a primeira e principal coisa na vida de uma pessoa. Ele assume o reino. Talvez um rei, ele vê aquilo, o reino devastado, ele fala: bom, eu preciso resolver isso aqui primeiro, eu preciso acertar o exército, eu preciso levantar de volta aqui as muralhas, reformar isso aqui. Não, ele falou: a primeira coisa que eu preciso é buscar a Deus. Então a primeira coisa que eu entendo e aprendo com a história de Ezequias, que a coisa mais importante, a principal e a primeira coisa na vida de um homem é se voltar para Deus, de todo o coração. Posso ouvir um amém? Só que isso fez toda a diferença na vida dele. Porque a partir dali, todas as outras coisas foram sendo colocadas no lugar. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu disse, mas não concluí, que quando o Senhor quer nos promover, Ele levanta ou permite se levantar contra nós inimigos. Um exemplo claro foi a história do seu tataravô, Davi. Quem era Davi antes de Golias? Quem era Davi? Um pastorzinho de ovelha, um músico na casa do rei, mas o rei nem sabia quem que era a família dele, porque quando ele matou Golias, o rei perguntou: de quem que é esse menino, filho? Aí o cara que estava do lado dele, o braço dele, falou: não sei. Então ele era um Zé Ninguém. Mas depois que ele derrubou Golias, que se levantou Golias, ele foi enfrentar, derrubou Golias, ele se tornou o garoto mais famoso daquela terra. Todo mundo conhecia agora quem era Davi, todo mundo sabia quem que era o pai, quem que era o tio, quem que era o primo, a imprensa escrevia sobre ele, todo mundo queria fazer uma reportagem do menino. O que aconteceu com Ezequias quando ele venceu esse problema? Na verdade não foi ele, né? Foi o Senhor. O que ele fez foi orar ao Senhor. O que Deus fez com isso? Ampliou a fama dele. Porque as pessoas estavam sabendo: olha, parece que o reino está sendo reerguido, está sendo abençoado. Mas a partir daquele dia, todas as nações ao redor ficaram com medo de Ezequias. Falou: ele não tem um exército forte não, mas tem um anjo lá, o cara é Highlander, não mexe com ele não. Mata todo mundo que se levanta contra ele. Aí a Bíblia diz que todos os reis ao redor foram enviar presente para ele. Agora ele não estava só famoso, estava ficando muito rico, né? Porque todos os reis queriam
ficar amigo, né? Não queriam problema com Ezequias. Então os reis visitavam, mandavam presentes, todo mundo ficou amigo de Ezequias. Então a sua fama se alastrou por toda a terra. Então, quando um problema se levanta contra você, saiba, é uma oportunidade de Deus te promover. O problema é que muitas vezes nós deixamos o medo tomar conta e aí nós somos paralisados e não vemos o favor de Deus. Ezequias conhecia o Deus de Davi, mas agora ele conhecia o seu Deus. Ele conhecia as histórias que Deus tinha feito para os seus antepassados, mas agora ele podia contar, olha o que meu Deus fez por mim. É isso que Deus quer fazer conosco, amém? Então já falei duas coisas que eu aprendo com essa história. A terceira, quando estamos fazendo tudo certo para agradar a Deus, não significa que estamos livres de problema. Na verdade, certos problemas se levantam para nos promover, é isso que eu estava falando, e para que conheçamos melhor o poder do nosso Deus. Amém? E essa semana você vai poder compartilhar isso na célula. Eu estava buscando a Deus e aí a coisa virou de perna para o ar, mas aí eu busquei a Deus e Deus fez isso. Você vai poder dar testemunho, você vai ter oportunidade disso na sua célula. E quarto e último princípio, verdade que eu posso extrair desse texto da história do rei Ezequias. Ezequias tinha como seu único recurso o Senhor Deus, e isso fez toda a diferença. E eu pergunto, você já decidiu ter o Senhor Jesus como seu único recurso? A sua fonte. Fez toda a diferença. Ele não procurou os reis ao seu redor, ele não procurou parcerias. Ele falou, Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus. Ele voltou os olhos para o Senhor. Então Ezequias tinha como seu único recurso o Senhor Deus. E isso fez toda a diferença na sua vida. Então nessa noite, com a história de Ezequias, nós queremos também nos levantar sobre toda a oposição que vem contra nós, sobre toda a tempestade. Nós não queremos fazer como Pedro, olhar ao nosso redor, nós queremos fixar os olhos no Senhor, e enquanto nós estivermos olhando para Ele, nós vamos andar por sobre as águas. Amém? Se você me permitir agora, eu vou cantar uma canção e nós vamos ministrar em cima dessa canção que eu cantei de manhã. Os mais antigos conhecem, quem não conhece vai aprender porque é muito fácil, porque a canção só diz, eu não temerei, ó Senhor, Teu amor livra-me de todo medo, Teu amor livra-me de todo medo. Nós vamos fazer dessa uma oração ao Senhor, amém? Pode soltar no telão. Declarar, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, eu
Senhor, nessa noite nós nos levantamos contra todo medo. O medo que se opõe, o medo que produz tormento. Nós queremos declarar contra todo decreto de Satanás contra a nossa vida. Escuta, Deus, as palavras de afronta que vêm contra nós. Se levanta, Deus, eu não temerei. Diga fora, fora todo medo, fora angústia, fora perturbação. Eu dou lugar à fé, eu rejeito o medo nessa noite. Como igreja gloriosa, nós nos levantamos contra todo medo, contra tudo aquilo que se opõe à fé nas nossas vidas. Nós ordenamos: sai, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fora todo medo. Quantos creem, quantos recebem, diga glória a Deus, glória ao Senhor. Nós olhamos para Ti, tiramos os olhos da circunstância, dos problemas, fixamos os olhos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Teu amor